Proclamação do Evangelho segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. O discurso de Jesus, de unidade com ele, capítulo 15 do Evangelho de João, continua e vai se aprofundando. E hoje chega assim numa mudança grande de tom, que parece assim que não é a mesma pessoa que está falando antes, que passa do discurso de amor ao discurso de ódio. Sempre no mesmo âmbito, mas uma consequência do ser discípulo de Jesus. Vejam só, nós pensamos, e isso é uma grande ilusão, que nós não vivemos mais no tempo de mártires. Mas, caríssimos, na história da igreja, nós nunca tivemos tantas pessoas morrendo por causa do nome de Cristo como no mundo de hoje. Uns dados, que são aqueles tantos dados que não interessam à mídia mundial, apontavam que o ano 2015 foi o ano que no mundo mais morreram pessoas por causa do nome de Jesus. Simplesmente porque acreditavam em Jesus, não por outra coisa. E naquele momento, uma coisa que me chamou tanto a atenção, que me marcou tanto, é que, não sei se vocês se recordam, quando um grupo de cristãos da igreja copta, uma parte, eu lhes digo que o rito da igreja copta do Egito é considerado o rito mais antigo do cristianismo. Eles em Roma tem uma igreja onde celebram, às vezes eu ia para participar com eles, para ver aquela celebração, que eles celebram em uma língua própria, que não falam fora da igreja, e que eram 4 horas de celebração de missa. Uma celebração intensa, viva, que eles cantavam, vibravam, dançavam, levantavam as mãos, louvavam o Senhor, profundo momento de recolhimento, de silêncio, de ajoelhar-se diante do Senhor. Então, essa igreja, teve alguns dos seus membros que foram degolados pelo Estado Islâmico. E o Ocidente se comoveu, e o patriarca copta, ele falou assim, um egipciano, ele dizia: nós estamos orgulhosos porque membros da nossa igreja se uniram ao sacrifício, ao martírio do Cristo. Ora, que modo diferente de ler. Enquanto o Ocidente estava indignado e que era mais uma vida que era ceifada, ele dizia assim: é para nós um orgulho que eles permaneceram fiéis ao Cristo até o fim, porque se eles renegassem a fé no Cristo, eles seriam poupados, mas que eles permaneceram fiéis. Era esse o sentimento dos primeiros cristãos. Então, nós temos que ter cuidado, porque temos primeiro uma ilusão de pensar assim, que todo mundo aceita hoje o cristianismo, e é uma mentira. Mas também o perigo que nós temos de, vivendo em sociedades que hipoteticamente aceitam a fé cristã e qualquer fé, nós pensamos que somos aceitos e tendemos a viver uma vida de fé assim, em banho-maria, sem viver verdadeiramente a fé com convicção, como viveram as gerações passadas. Se nós hoje acreditamos no Senhor, é porque nós tivemos, primeiro, um Senhor que deu a vida por nós, mas tivemos um grupo apostólico, uma multidão de cristãos que davam a vida por causa da fé, e só por isso nós cremos. Então, nesse aspecto também é honroso para nós. Vocês sabem que o Brasil é das nações que mais tem santos canonizados. E um grupo desses grandes são aqueles mártires de Uruaçu,
Recordemos brevemente como foram martirizados. Invadiram os holandeses a igreja e estava no momento da consagração, foi mais de uma ocasião de um martírio, mas eles estavam ajoelhados e foram intimados a levantar-se e a renunciar à fé na Eucaristia, e eles não aceitavam, e um depois do outro era martirizado, enquanto o resto da assembleia ficava de joelho diante do Senhor Eucarístico, até que também assassinam o sacerdote que estava celebrando. Então, isso para dizer que é uma ocasião de nós repensarmos a nossa fé. E o Evangelho de hoje vai dizer assim, o discurso de Jesus: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Ora, essa expressão introduz o tema. Nós não podemos ter a pretensão de crer no Cristo que foi odiado pelo mundo e sermos amados pelo mundo. E Jesus vai dizer, por que o mundo nos odeia? Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que pertence, mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. O Senhor vai dizer, vocês são odiados pelo mundo porque vocês não pertencem ao mundo. Eu vos escolhi para mim. Então, que essa situação, o que acontece? Que porque o mundo odiou ao Senhor, ao Mestre Senhor, nós somos odiados por este mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Ora, Jesus vai dizer assim, lembrai-vos daquilo que vos disse, o servo não é maior do que o seu senhor. Ora, se o servo não é maior do que o seu senhor, e se o senhor foi odiado, logo também nós, os servos, vamos ser odiados por este mundo que não amou Jesus. E que nós devemos ter a consciência daquilo que mais na frente nós escutaremos, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Jesus vai dizer assim, se me perseguiram, perseguirão também a vocês. Mas dessa perseguição, Jesus muda o discurso e vai dizer, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. No momento que Jesus está falando da perseguição, do ódio, do martírio, ele vai recordar que, olha, este mesmo mundo que nos persegue e que nos odeia, é o mundo que também deve escutar a palavra nossa como escutou a palavra do nosso Mestre. Que nós devemos ter a força de anunciar em tempo oportuno e inoportuno o Senhor no qual nós cremos, o Senhor que é a razão de ser da nossa fé. O Evangelho de hoje se conclui dizendo isso, tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Caros irmãos, de um discurso de amor, o Evangelho de hoje fala de um discurso de martírio. Nós devemos a cada dia, primeiramente, não pretender de ser amado por todos, porque algumas pessoas são incomodadas simplesmente pelo fato que nós cremos, mas que não devemos pretender para a nossa vida uma sorte diferente daquela que teve o nosso Mestre. E devemos perseverar, porque é na perseverança que nós vamos robustecendo a nossa fé no Deus da vida, no Senhor que deu a vida por todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.